Eu acho que um dos pontos de inclusão de rapaziada aí, eu acho que os dois temas que são fundamentais hoje, como políticas de inclusão, é a música e o esporte. Isso aí eu aprendi ao longo da minha vida, meus tempos de conviver com o pessoal da Caldense, dessa área de esporte, dos Jogos da Mogiana, não sei se continua entre os Jogos da Mogiana, se existem ainda, mas são dois pontos centrais aí de juntar a rapaziada em torno de boas ideias aí, de boas práticas, né? Então, um dos pontos é essa questão da estrutura aí de clubes esportivos aí, que tem feito um trabalho também relevante. Então, a gente queria ver a exposição do Walter Pitino, que é diretor jurídico do Sindicato dos Clubes do Estado de São Paulo. Pois não, obrigado pela presença. Eu agradeço a oportunidade. Senhoras e senhores, mais uma vez, prezado vice, eu venho aqui representando o presidente do nosso sindicato, o Dr. César Roberto Sgranieri, que por afazeres profissionais, como disse o Paulo, ele é membro da comissão técnica lá do Ministério do Esporte, né? E o Paulo veio para cá e mandou o nosso Betinho, que é conhecido lá para o trabalho, né? O Dr. César Roberto também é representante do Comitê Olímpico Brasileiro aqui no estado de São Paulo, e hoje, com muito orgulho e satisfação, eu venho aqui falar alguma coisa para os senhores do que seja um sindicato, o que é que o sindicato faz além daquela missão cartorial, né? Contando um pouquinho da nossa história e também o que é que nós fazemos no sentido da valorização dos profissionais que atuam nos clubes, que vai desde o diretor, fazemos cursos para dirigentes, enfim, aprimoramento, cursos extracurriculares, né? Obrigado. Bem, o Cineclube completou agora este ano 25 anos de fundação, e o seu nascedouro foi em função da reunião de alguns clubes do estado de São Paulo que tinham uma dificuldade de representação nos processos de negociação coletiva com os sindicatos obreiros, e também de que pudesse ter uma abordagem coletiva nos assuntos de ordem geral. Eu cheguei 5 minutos atrasado para a fundação do sindicato, eu estou lá há 24 anos, né? E eles costumam dizer, bom, você é ruim, mas pelo menos é conhecido, vai ficando aí. Tá. Essa aqui é a nossa homenagem, então, ao fórum, que hoje nós temos a honra de participar. Quando eu vejo apresentações como essa que foi feita pelo Dr. Paulo, eu fico maravilhado, né? Porque nós não temos uma produção artística para chamar a atenção daquilo que a gente quer passar. A apresentação de advogado é aquilo que os senhores sabem, né? É fazer somente transcrição, né? Muito bem. O sindicato, ele tem por objetivos, todos os sindicatos seguem a lei de organização sindical, quer seja sindicato patronal, sindicato obreiro. Sindicato, ele não nasce assim, ó, pessoal, vamos criar um sindicato aqui, né? Importante que as categorias obreiras, as patronais tenham os seus sindicatos, mas eles têm o seu regramento, né? E basicamente os objetivos são esses: de coordenar, colaborar, proteger, representar legalmente a categoria econômica dos clubes, abrigando as entidades representativas. Também tem por objetivo promover o estudo, a instrução, o debate, a busca de soluções, defesa, coordenação de questões de interesse da categoria econômica, aqui eu me refiro especificamente ao sindicato dos clubes,
e a promoção e o desenvolvimento do esporte e da cultura. É por isso que nós vamos ver logo na sequência. E a apresentação é breve, viu? Já tem 850 slides só, mas dá para a gente ver rapidinho. Então, uma maratona, senhor. Muito bem. Para desenvolver estudos e pesquisas que estão dentro da finalística do sindicato, né? Para o desenvolvimento de atividades de educação executiva, para a qualificação e atualização de administradores, gestores e colaboradores para a governança corporativa, criou a Universidade Corporativa Cineclube. Os clubes hoje têm nas suas diretorias, nos seus conselhos, pessoas já definidas profissionalmente, são executivos de ponta de grandes empresas ou profissionais autônomos, né? Então eles vêm nos clubes pela sua expressão, muitas vezes até por status, por que não dizer assim, né? E são guindados a uma condição de conselheiros, de dirigentes, né? Estive há pouco tempo no Rio de Janeiro, veja só a importância da gestão. Senhores, não existe clube inviável, existe clube mal administrado, mal gerido, né? Estive no Rio de Janeiro, na Federação dos Clubes da Petrobras, fazendo uma palestra exclusivamente para conselheiros dos clubes da Petrobras. Por quê? Conselheiro hoje, dirigente amanhã. De sorte, então, que é importante. Os senhores devem participar também dos clubes, né? E também é importante mencionar um dado interessante, meu caro Luiz. O Brasil tem hoje 13.500 clubes, chamados os clubes em geral, entre os clubes que os senhores tratam como clubes sociais ou clubes de futebol. 575 destes, a nível Brasil, são clubes e times de futebol. O clube de futebol é aquele que, além da prática do esporte profissional, ele tem também a parte associativa, né? E tem o time de futebol, que ele só tem o futebol. Eu cito como exemplo o Goiás, o próprio Santos Futebol Clube, que tem lá a gloriosa Vila Belmiro, né? Então, estes são times de futebol, evidentemente de expressão, né? Mas o universo é muito grande, então nós temos aí um mercado, não só um mercado de trabalho, né, para todos os profissionais de todas as áreas a ser explorado, e houve uma futebolização do desporto, do direito desportivo brasileiro, né? Se fala muito em futebol, investimento no futebol, quando a própria Lei Geral do Esporte diz que o desporto profissional ele deve ser tratado e visto como atividade econômica. Então ele já nem poderia levar, né, a expressão de esporte. Futebol é business puro, como nós sabemos, né? Bem, essa nossa universidade corporativa, estivemos agora até no Congresso Brasileiro, do qual nós fizemos parte, juntamente com o Ministério do Esporte e com o Ministério do Trabalho, foi desenvolvido com o apoio do Cineclube, que já mantém um programa de aprendizagem há mais de 10 anos, aprendizagem profissional voltado para as atividades de clube. Então, o Ministério do Trabalho, né, juntamente com o Ministério do Esporte, desenvolveu um programa que se chama JAT. Acho que eu estou esquecendo de dar, que é o entusiasmo, né? Muito bem. E este programa, então, ele conseguimos sugerir, e o Ministério do Trabalho incorporou o arco ocupacional da área de esportes, que originariamente o arco que existia colidia
com a profissão de educação física. Lá na Lei 9696, as atribuições reservadas no artigo 3º ao profissional colidia, então, com o ato que existia do recreador. Então, ele foi abolido e agora, então, criou-se um novo ato ocupacional, que é o aprendiz em atividades clubísticas. São 3 categorias, né? E nós já implantamos esse programa, e o portal do Cineclube, que é de fácil acesso, estaria à disposição lá para quem tiver interesse depois de dar uma olhadinha. Preocupado, é Rui, né, o seu nome? Ô Rui, preocupado com a evolução dos profissionais, né? O profissional, com todo respeito àquilo que você colocou, ele sai do banco de faculdade e ele tem que procurar traçar o caminho do aperfeiçoamento, né? E não só cobrar de que a autoridade é uma profissão que, desde o momento que foi sancionado 9696, nós do Cineclube estimulamos e fomentamos, enaltecemos a profissão para melhorar a qualidade do atendimento ao associado dentro do clube. Me perdoe, fui provocado, mas o que eu disse é que estão usando monitores, estudantes de educação física para, sem a presença nem do profissional de educação física, e não estou dizendo nem do orientador dele, nesse sentido. Agora, que o profissional formou, saiu a vida acadêmica, ele tem que cuidar da vida dele. Exatamente. A questão dos monitores aí cai na lei de estágio, a questão meramente de fiscalização. Né? Muito bem. Então, pensando nisso, e de formar gestores e aperfeiçoamento dos profissionais, acabamos de celebrar um convênio com a Universidade Católica de Múrcia, na Espanha, né, objetivando 3 pontos: gestão, educação física e o marketing esportivo. Então será feito um intercâmbio, né? Será feito um intercâmbio com docentes, com discentes, né? Que pode inclusive funcionar como pós-graduação, no sentido de quê? De ir especializando gestores, profissionais de educação física, né? Para atendimento dos nossos clubes. Vamos ver se eu... Aqui, né? Muito bem. A Universidade Corporativa, os senhores conhecem esse instituto, né? A maior universidade corporativa do mundo é a Universidade Corporativa do McDonald's. Né? O atendimento é igual no mundo todo, né? E hoje é muito difundido, não, a nível de empresas, somente empresas. Né? Mas nós criamos a nossa lá, funciona muitíssimo bem, e as macro áreas de atuação educacional, até em socorro aos clubes, no sentido de substituir recursos humanos nos clubes, porque é uma estrutura relativamente cara, e os clubes, no momento de dificuldade, mais ou menos como nós fazemos quando vamos no supermercado, né? O bolso está pequeno, nós cortamos aquelas coisas deliciosas e tal, e ficamos somente no essencial. Mas nós temos na área de administração, patrimônio e qualidade. Esportes, recreação e lazer são os cursos mais demandados. Anualmente nós temos um grande evento que é o Seminário de Esportes, onde congrega mais de 100 participantes anualmente. A área social e cultural tão importante para o dia a dia dos clubes. A área de bares e restaurantes é o setor para onde converge o maior número de associados no clube. O clube é família. A família, então, o papai vai para o futebol, a mamãe vai para outra atividade, as crianças para outra. Terminou as atividades, todos convergem para a área de alimentação, para o lanche, para o jantar, seja lá o que for. O marketing em geral, especialmente o marketing desportivo, a área jurídica, da qual eu sou responsável, e ciclo permanente de palestra. Então a nossa universidade, ela tem uma atuação bastante forte, e aqui na área jurídica e multidisciplinar, nós também temos cursos de apoio à formação de projetos esportivos, né, como esse que o Paulo
se referiu muito bem, e hoje está extremamente facilitada a questão da elaboração dos projetos, porque é extremamente didático o site do Ministério do Esporte, né? O site do Ministério do Esporte, no sentido de se elaborar esses projetos. É claro que sempre a experiência de um profissional já familiarizado vai facilitar bastante. Em relação a isso, nós sabemos, e o pessoal de Minas aqui sabe muito bem, porque tivemos um presidente, né, nascido em Minas, que na sua campanha eleitoral foi interpelado, né, por um dos participantes no comício, quando ele dizia que haveria de cumprir a Constituição. Na ocasião, então, a Constituição vigente era de 1946, e então ele respondeu ao participante: não, sim, claro, eu vou cumprir a Constituição. E aí disse o cidadão: então, se o senhor vai cumprir a Constituição, a nossa capital tem que ir para o Planalto Central, porque está lá no artigo 10 do ato das disposições transitórias da Constituição de 1946. Falou: se está escrito, nós vamos fazer. E o resultado, todo mundo sabe o que acontece. Hoje as leis de incentivo, as leis do âmbito federal, estadual, quase todos os estados têm as leis de renúncia do ICMS, né, voltado ao esporte. As prefeituras também têm as suas leis, ou em relação ao IPTU, ou em relação ao ISS. São Paulo tem também a sua lei, mas ainda está em estado de dormência, porque falta o apetrechamento da própria Secretaria de Esportes, que aliás tivemos com o secretário ontem à noite. Mas, senhores, o artigo basilar da Constituição Federal, né, o artigo basilar que veio em 1988, é em relação ao esporte. O artigo 217 diz que é dever do Estado fomentar a prática desportiva como direito de cada um, e aí se ingressa já no campo dos direitos difusos e coletivos, né? Observando a liberdade de organização e funcionamento das associações, e também tem inciso lá dizendo a priorização de recursos, né, para o esporte educacional e também o esporte de rendimento. Então, importante observar que todas as leis que aí estão surgindo vêm daquela filosofia de obediência ao comando constitucional, assim como fez o JK naquela ocasião. O JK, eu digo carinhosamente, né, pelo nosso ex-presidente. Então, isso também é uma questão de Estado, não é uma política de governo, é uma questão de Estado ter que desenvolver o esporte como um todo. Esse cidadão aí, hoje nós falamos que nós temos clubes centenários, e de fato temos, só aqui no estado de São Paulo são 58, né? Clubes centenários. Mas se nós analisarmos aí o pensamento do Aristóteles, né, diz que o homem é um ser que necessita de coisas e dos outros, sendo por isso um ser carente e imperfeito, buscando a comunidade para alcançar a competitividade, né? Então esse cidadão, né, lá no ano 384 a.C., ele já dava a noção, e nasceu ali o espírito associativo, ou seja, o homem, ele precisa viver junto. Então, os clubes muito centenários hoje, os clubes tiveram a sua origem aí por volta de 1750, na Revolução Industrial na Inglaterra, que funcionava mais ou menos assim a coisa, né? O pessoal trabalhava na indústria, terminava o serviço e íamos nós lá para a casa dele tomar cerveja, tomar uísque, aquela bagunça na casa dele, né? E a mulherada começou a reclamar, né? Falou: pô, mas peraí, todo dia aqui, aí vocês vão embora, eu tenho que limpar uma coisa e outra. E esse pessoal então começou a procurar um local
para ir fazer os seus encontros, as suas reuniões. Né? Isto feito, as mulheres começaram a reclamar. Mas é só vocês que vão, né? Só vocês e nós não temos direito. Aí começaram a desenvolver atividades sociais, culturais, trazendo também as mulheres. Né? Dizem as más línguas até, né, que os clubes de serviços também tiveram origem ali, por exemplo, a maçonaria lá na Inglaterra, né? Só que lá eles não permitiam a entrada da mulher porque tem segredo e as mulheres poderiam não honrar a filosofia maçônica, né? Que me perdoe as mulheres que têm, não é verdade? Então, veja só desde onde vem, né? E na verdade, senhores, se nós formos examinar, o clube é um organismo empresarial que tem corpo, tem alma. O corpo é a gestão empresarial, que deve ser gerido como uma empresa, não é uma ação entre amigos. Né? E a parte da alma do clube é a parte associativa, é a parte política. Né? Então isso é que faz o clube. E também porque é uma associação de pessoas, não tem capital, porque toda a sociedade de capital acaba tendo problema, especialmente as empresas familiares no Brasil, que a gente sabe muito bem como é que funciona. Mas eu já estou chegando próximo ao fim, então aqui na legislação do Tupiniquim, nós tivemos um período, né, de 1824 a 30, nós tínhamos somente a parte de legislação, era o Código Civil e o velho Código, velho de guerra, o Código Comercial de 1850. Né? A partir da era getuliana, em 41, né, sobreveio então a edição da Lei 3.199, daquele ano, que era uma cópia da lei italiana, né? E naquela ocasião nós importamos muita legislação estrangeira, né? Especialmente a CLT, e era naquele período que também na Itália, né, tinha lá Benito Mussolini, gente finíssima. Já em 1975, no período do governo do general Ernesto Geisel, aí luziu uma lei que foi extremamente importante para os nossos clubes, que essa lei era chamada Lei Pro Esporte, e ela outorgava isenção da cota patronal previdenciária para os clubes que desenvolvessem 3 modalidades olímpicas e que participassem de competições. Então, este clube não tinha que oferecer a tributação da cota patronal, recolhia a contribuição de terceiros, seguro de acidente e tal, mas tinha esse incentivo. E, evidentemente, os clubes, então, protocolaram no INSS e essa parcela era investida no esporte. O grande divisor de águas em relação à sociedade brasileira, e especialmente ao esporte, que é o que nos cabe falar aqui, né, foi quando, então, em 1988, veio ao mundo jurídico a Constituição Federal daquele ano, que era chamada Constituição Cidadã, assim por aquele que a proclamou aprovada, que foi o Ulisses Guimarães. Né? Em 1993, tivemos a Lei 8.672, chamada de Lei Zico, que foi um desastre para os nossos clubes, né? Especialmente por esse evento BIM, que eles acharam que era um grande incentivo ao esporte brasileiro. Caiu nas garras de uma organização criminosa das mais nefastas. Bom, obrigado pelo apoio, porque senão alguém ia dizer que eu estava exagerando, né? Então, o bingo, e até hoje, prezadíssimo mestre, nós temos clubes com problemas seríssimos de execução e temos clubes grandes em São Paulo que têm penhorado até os amortecedores das arquibancadas em processo de execução do Estado e da União por falta de recolhimento de impostos. Os clubes, inadvertidamente, no afã de amealharem algum recurso, obtinham aquela autorização e entregavam para a
pessoas incautas que tinham, inclusive, o português dele era de pronúncia diferente da nossa, sabe? Muito bem. Então, mas a coisa depois prosperou. Aqui no Brasil nós temos o hábito, salutar ou não, de nominar as leis, né? As leis. Então aquela foi a Lei 5. Na sequência tivemos então, em março de 1998, foi criado o Ministério Extraordinário de Esportes, para tanto nomeado como ministro extraordinário o Edson Arantes do Nascimento, né? Vai aqui a nossa homenagem ao grande futebolista, extraordinário futebolista, e o mesmo não pode se dizer dele extraordinário como ministro, porque ele ajudou a fomentar a quebra dos ativos dos clubes, acabando com a lei do passe, né? Acabando com a lei do passe e apenas criando um vínculo desportivo plausível de multa, uma coisa e outra, né? Então acabou com os ativos, os clubes não estavam preparados, apesar de ter sido concedido um período de 2 anos de carência. Eu quero deixar bem claro que os comentários que eu faço de ordem pessoal são de minha inteira responsabilidade. Não tem aqui a palavra do sindicato. Muito bem. A Lei Pelé, por sua vez, foi regulamentada. Deixa eu voltar lá. Ela foi regulamentada agora, recentemente. Inicialmente foi regulamentada por um decreto 2000 e pouco, que acabou sendo revogado. E agora nós temos, então, a regulamentação aqui, que para nossos clubes foi extremamente interessante. Por quê? A nova Lei Pelé, assim chamada, né? A nova Lei Pelé, que foi regulamentada por essa lei, trouxe algo importantíssimo para os clubes, que é um recurso dos concursos de prognósticos, que tem como interveniente a Confederação Brasileira de Clubes. Importante por quê? Porque extinguiu a fase de captação dos projetos. Hoje os clubes, independentemente do seu porte, mas que atendam aos requisitos, não que a CBC determinou que fosse assim, os requisitos da lei, dentre os quais o requisito básico era que os clubes tenham a sua situação fiscal regularizada. Não pode haver débito com as 3 fazendas, ou se houver, que esteja em processo regular, né, de parcelamento. Então hoje, quando é detectado, a CBC pode desenvolver ela mesma com esses recursos, o que ela tecnicamente não faz, ou descentralizar. Descentralizar para quem? Para os clubes, através de editais de chamamento, né? Então já estamos no 4º edital. Então, edital para fazer equipagem para desenvolvimento do desporto paralímpico, edital para desenvolvimento do vôlei, do basquete, seja lá o que for. O clube que estiver em condições desenvolve o projeto, passa pela análise de uma estrutura que foi montada na CBC e, se estiver de acordo, vai receber. Agora, nesse último congresso foi feita a distribuição, né, a distribuição inicial de recursos, só desse edital de 6 milhões, né, de 6 milhões, de um total que tem lá depositado de 148 milhões para que os clubes possam pleitear, né? Então é importante que os clubes, quer seja o Esporte Clube Pinheiros, para o qual eu tenho a honra de trabalhar diretamente também, o Minas Tênis Clube, o Paineiras, ou, sem qualquer menosprezo, o Mandioquinha Futebol Clube, Mandioquinha Esporte Clube, se ele tiver condições de atender os requisitos da lei, ele vai poder pleitear. Não precisa pleitear 30 milhões de reais. Ele pode pleitear um projeto de 100 mil, 200 mil, que seja suficiente para o desenvolvimento daqueles projetos.
Bem, esta é, então, resumindo, nós fomos comprimindo a década do esporte no Brasil, né? E o desenvolvimento também do Brasil está extremamente vinculado a esses mega eventos pelos investimentos que nós vimos, né? A Copa do Mundo, por exemplo, ela foi realizada a âmbito nacional, então tivemos grandes investimentos não só em estádios, mas também na mobilização urbana, né? Em incentivos fiscais. Criou-se vários e vários empregos, né? E seremos sede ainda de outros eventos que irão desenvolver ainda mais o nosso país. Em matéria de esporte, o Brasil ainda está engatinhando. Nós estamos fazendo a festa para os outros, né? Ouvi a fala do ministro, né, e do próprio Paulo, já ouvi algumas apresentações deles, né? Nós temos que procurar os clubes, se nós queremos atingir aquela métrica de ficar no top 10 de medalhas, desenvolver e fomentar o esporte, né, a modalidade individual, porque nós vamos desenvolver o voleibol, o basquetebol, não que eles não tenham que ser desenvolvidos, porque já estamos num estágio extremamente avançado, né? Mas um clube pegar um recurso para desenvolver em esporte coletivo, ele vai ter muito gasto e a possibilidade do resultado, então vai desenvolver sim também, mas vamos começar paulatinamente no desenvolvimento de modalidades individuais, onde às vezes um atleta ele pode trazer 2, 3, 4, 5 medalhas, né, para engalanar a nossa coleção. Aliás, é uma injustiça com os esportes coletivos. Exatamente. Não se trata bem disso, né? Por exemplo, o futebol não tem mais onde pôr medalha olímpica na parede, né? Entendeu? É um esporte altamente caro, com remuneração, né? E não consegue. Nenhuma, né? Então eu não estou sendo ingrato no esporte coletivo. Mas você pega toda uma estrutura do basquete, tudo, você ganha uma medalha, de repente um corredor pode ter 3 medalhas, né? Exatamente. Né? Exatamente. Aí, né? E o futebol é um esporte já profissionalizado, não tenho absolutamente nada contra, né? Mas o que se vê é que é um esporte caríssimo, né? Os Jogos Olímpicos, aí, o nosso time de futebol, são todos atletas já profissionais, jogando na Europa, com remunerações que eu e o Rui trabalhar um ano com salário, fazer o salário deles de um mês e ainda vão ficar devendo, viu? Da minha parte eu tenho certeza. Da minha também. Eu troco a conta bancária. Tá certo. É isso aí. Eu troco essa conta. Então, esses grandes investimentos, né? Esses grandes investimentos, pessoalmente eu acho extremamente importante, agora que não nos deixe como legado o que nos deixou as grandes dívidas, né? Apenas uma curiosidade, aqui em São Paulo todo mundo conhece o viaduto Santa Ifigênia. É um viaduto com estrutura de ferro ali, já. O Brasil ainda não pagou a última parcela. Isso é um grande legado de se construir, que hoje é um boulevard, né? Antes ainda, na época do Luiz, ainda passava o bonde lá em cima. Então, que o legado não vem acompanhado de um belo carnê. É a mesma coisa que comprar um carro novo, zerinho, tal, e lá no porta-luva tem um carnê, né? Que é assim, mais grosso do que o manual de instrução. Bem, nesse período todo, estreitando ainda mais, em 2011, que foi o início da grande década, né? Nós sediamos os Jogos Militares, né? Depois, em 2013, a Copa das Confederações. Em 2014, né, nós fizemos a festa e não comemos o bolo, né? 2014 que vai ter que ser apagado, né? Como bem disse o Luiz, que ele ainda conserva na lembrança 58, 62, né? Entende? Eu também conservo essas boas lembranças aí.
2016, a cidade do Rio de Janeiro, não é o Brasil, é a cidade, porque a disputa de sediar as Olimpíadas é de uma cidade, né? Então a cidade do Rio de Janeiro vai sediar os Jogos Olímpicos de 2016, né? 2016, e houve até uma tentativa de São Paulo também querer sediar, depois de fazer um meio a meio, como foi a Copa do Mundo, acho que no Japão e na Coreia, né? Então dividiram lá a realização. Então vai ser no Rio de Janeiro, muitas obras já estão em estágio avançado e também, quanto menos tempo, mais custa estes investimentos. Em 2016 ainda também será realizada a Paralimpíada, né? Paralimpíada que tanta glória tem trazido para o nosso Brasil, né? Atletas valorosos, né? E eu via na televisão esses dias que nós temos uma corredora deficiente visual, que ela corre os 100 metros apenas 2 segundos abaixo do Usain Bolt, né? Apenas 2 segundos, quer dizer, uma coisa maravilhosa, né? Aqui eu não sei se eu me enganei no ano, e vocês me corrijam, por favor, em relação à Olimpíada. 19. É 19, né? Então perdoem a minha falha, que eu vou corrigir depois. Então, ainda teremos, na sequência da Olimpíada, da Paralimpíada, ainda vamos ter a Universidade. Aqui, Luiz, eu quero fazer uma homenagem, né, a esse grande atleta olímpico, que modalidade individual, né, do Ademar Pereira da Silva, né, é aclamado ainda como o maior atleta olímpico, ganhou o ouro nas Olimpíadas de Helsinki de 1952 e de Melbourne em 1956. Nós temos lá na nossa biblioteca, no sindicato, né, alguns livros que trazem essas informações que são maravilhosas, né? São Paulino, né? Que bom. Mas acho que acabou os seus dias no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Ganhou ouro nos Pan-Americanos de Buenos Aires de 1951, Cidade do México, em Chicago em 59. Pô, sabe, você fala essas coisas aí, você pega as lendas da minha infância e adolescência, eram atletas, Zetetes da Conceição, aquela arremessadora de peso. Exatamente. Conceição de Jeremias. Conceição de Jeremias? Não, acho que um pouco antes. Odete, né? E vinha, evidentemente, vinha na trilha deste atleta o nosso João do Pulo, né? Que teve aquela facilidade toda. Roubado para aqueles cursos comunistas lá. Exatamente, uma coisa impressionante, né? Então, os clubes têm desenvolvido atualmente esse trabalho de formação através de leis incentivadas, né? Tem um clube aqui em São Paulo da área de futebol, ele trata com atletas em formação 250 atletas por ano em formação. Atletas esses que já passaram por uma peneira prévia e não raro chega no final do ano, é só uma medalha de muito obrigado e não consegue garimpar nada. Não consegue garimpar nada. Então tem um investimento alto, né, a soldo do próprio clube e não consegue. E o mesmo tem ocorrido em relação aos clubes formadores, onde é importante o desporto educacional, que os clubes têm lá os seus olheiros e eles não pegam qualquer um, abre inscrição, dá um nomezinho, tal, não sei o quê. Já alguém que tenha uma certa noção, uma certa desenvoltura, né? Eu tenho assistido competições de natação, porque eu tenho 3 netas que nadam, né? Já são moças, né? Não precisa nem dizer, né? Mas eu também sou auditor do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Basquete e eu vou assistir jogos de categorias menores e
Na outra vez que a gente vai assistir lá, aquele menor lá, o clube já pegou, entendeu? E é assim que a coisa deve ser, não é? E para eu não me alongar demais, eu vou deixar aqui o presidente do nosso Comitê Olímpico Brasileiro, Dr. Carlos Lúcio, esteve na sede da ONU e lá ele fez essa manifestação. Fez essa manifestação que eu trago aí para os senhores, né? Que o legado dos Jogos Olímpicos não é apenas uma questão para o futuro, já é uma realidade desde o Pan-Americano de 2007, que nos deixaram uma importante herança, legado que também nos qualificou para sermos escolhidos como sede dos Jogos de 2016. Então, a cada mega evento que o Brasil vem realizando, com sucesso, os jogos têm sido realizados com sucesso, percalços há como há em todo o setor de atividade, né? Dos jogos de 2007 fica aí a exceção por conta do Engenhão, né? Que até o clube que jogou lá acabou não sendo feliz e acabou indo para a segunda divisão, na verdade. Ontem também, na entrega do prêmio da Associação dos Cronistas Esportivos, o ministro do Esporte, o Dr. Aldo Ribeiro, se manifestou, dizendo que esteve há 15 dias atrás no balanço final que a FIFA fez da Copa do Mundo no Brasil e que praticamente todos os quesitos foram avaliados como extremamente satisfatórios, né? Ô Rui, eu tenho uma revistinha aqui, como você ajudou a eu fazer a apresentação, se você me permite, gostaria depois no final que você retirasse aqui, e eventualmente aquelas pessoas que têm interesse, nós editamos mensalmente lá no sindicato essa revista, com assuntos somente de clubes, né? Que quisesse nos dar a honra de receber, atravessa um e-mail lá para o Sindiclube, que eu peço para cadastrar, e a gráfica passaria a mandar. Sempre tem algum assunto, alguma entrevista interessante, né? Senhores e meu caro mestre, inicialmente é que eu tinha passado para os senhores, né? Esse é o nosso dia a dia por dentro dos clubes. Também a gente atende a nível nacional através da CBC, mas a CBC agora criou um super departamento na área de projetos. Não se acanhe, não. Entre em contato com a CBC, Confederação Brasileira de Clubes, que é a interveniente dos recursos. 0,5% de todos os concursos de prognósticos, eles são repassados automaticamente para a CBC, para que os clubes esportivos do Brasil desenvolvam os seus projetos. Senhores, o recurso está lá. O senhor não precisa desenvolver o projeto e ir bater na porta do patrocinador. Nós, como bons brasileiros, já sabemos, eu vou fazer a opção aqui, eu vou cair na malha fina. Entendeu? Se o senhor lançar na sua declaração o recibo médico, a Receita já tem uma mãozinha assim automática, malha, entendeu? E nós temos aquela que não é nada disso. Agradeço a oportunidade, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção e por terem Esses eventos regionais que se tinha, jogos abugianos, jogos abertos do interior, em que nível que estão hoje, tanto em nível nacional como estadual? Bom, pelo que me consta, em nível estadual, a organização é da própria Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo. Eles organizam esses jogos e eu tenho sempre dado uma olhada no site da Secretaria de Esportes, né? Então eles têm lá e publicam a realização, que eu acho importantíssimo, né? Embora não pareça, eu já cheguei a participar de jogos escolares, né? Eu também já fui jovem um dia, E aproveitando, nós estamos desenvolvendo em parceria com o governo do Estado de São Paulo, via secretaria, um programa vinculando estudo com esporte,
O nosso projeto foi desenvolvido para que o aluno do Estado ele tenha ocupação o dia todo. De manhã, por exemplo, ele vai para a escola e à tarde ele vai para o clube, nas horas ociosas desses clubes, onde ele vai aprender esporte, cidadania, vai ter assistência médica, orientativa, né? Alguma coisa completa. E até, por que não, a suplementação escolar, né? Às vezes a criança tem alguma dificuldade. Então, está sendo entregue esta semana pelo nosso presidente, é o senhor governador do estado, né? Esse programa, embora a secretaria já tenha um programa de esporte social que congrega tal qual o governo federal, a Secretaria do Estado de São Paulo tem uns projetos interessantíssimos, né? E nós também estamos, não digo somente preocupados, os clubes querem participar dessa maneira, quer seja nas suas dependências ou nas dependências e espaços públicos onde serão alocados os técnicos, os monitores, os profissionais, concessão de uniforme, lanchinho e tal, está dentro do projeto que eu espero que vingue, que dê certo realmente. Afinal, todos têm o mesmo direito de participar. Rápida, doutor Walter, só com relação às gestões temerárias, né? Com relação ao olhar, principalmente do jurídico, com relação à gestão eternizada, né, nas trocas, e a questão temerária aqui, que realmente leva o clube à falência, não à falência, né, mas ao não desenvolvimento, somente isso. Como que o sindicato trata, se ele auxilia isso, se ele busca essa questão de normalizar mais do que isso, né, deixar moralizar, que os clubes possam ser realmente clubes sem famílias, né, sem feudos, né, sem poder se eternizar. Né? Bem, vamos fazer uma diferenciação do que seja gestão temerária, que não tem apoio nenhum do sindiclube. O sindiclube trabalha no sentido de precaver o dirigente para que não cometa ato de má gestão. O ato de má gestão, às vezes, decorre da falta de conhecimento, né? E na apresentação que eu fiz no Congresso, eu deixei como mensagem final, uma mensagem de um escritor americano, que diz que administrar quando não se sabe é muito fácil, mas administrar quando se sabe é muito difícil, né? Então é por isso que nós desenvolvemos cursos, palestras, seminários. O Sindiclube faz encontro com dirigentes pelo estado de São Paulo, e esse ano foram realizados 13 encontros nas mais diversas cidades, onde nós levamos os nossos alertas da importância que o segmento de clubes é hoje, com toda certeza, meu caro, é o setor que está mais voltado, emaranhado de leis desta aldeia tupiniquim. Uma indústria, ela compra, transforma e vende. Tem um segmento de leis tributárias, tá? O clube tem todas essas leis do esporte, da saúde, da meio ingresso, da legislação trabalhista específica. Então, a função do sindicato é evitar estas coisas, alertando que o artigo 50 do Código Civil, que acabou até espantando muito dirigente, responsabiliza pessoalmente o dirigente que malversar os recursos, e essa malversação pode refletir no patrimônio familiar da esposa, uma coisa e outra. Então, gestão temerária nós não apoiamos, muito pelo contrário. O ato de má gestão nós procuramos, na verdade, prevenir, levando a informação, não esperando que ele venha pedir informação, levando, ministrando palestra, dando informações. Olha, vai acontecer isso. Desses últimos dias noticiamos exaustivamente a reabertura do Refis, que o prazo terminou ontem, o chamado Refis da Copa, para que os clubes pudessem regularizar as suas situações e, consequentemente, pleitear incentivos, né? Então, o nosso trabalho lá, eu tenho 30 horas diárias de sindiclube, entendeu? Porque não raro me tiram da cama, viu, Luiz? Meia-noite tem assembleia, quebrou o pau, nós temos que atender lá, entendeu?
Bom, já que está gravando, Martins, Secretaria Estadual de Esportes. Inicialmente, um reconhecimento ao trabalho que o Betinho e a sua simpática equipe faz junto ao Estado de São Paulo. O Sindiclube tem uma característica de não ser um sindicato comum, ele é um sindicato muito participativo e no seu primeiro slide, onde você fala das responsabilidades do Sindiclube, realmente ele transcende o que um sindicato comum faz, né? Ele participa ativamente tentando mudar esse contexto. Como Estado, nós reconhecemos o valor clubístico, né? O modelo clubístico e a importância que os clubes têm na formação dos atletas do nosso país. Emendando a pergunta, sobre a nova Lei Pelé, eu estive inclusive na última reunião da CBC e eu vi que 23 milhões foram compartilhados com 20 clubes brasileiros, né? Em alguns projetos que foram apresentados. Mas me parece que a CBC tem um universo relativamente pequeno. Eu gostaria de ter essa sua confirmação. Me parece que são poucos clubes, que dentro do volume de clubes são 13.500 no país. São Paulo, se não me engano, eram 3.500 no ano passado, não sei se ainda está nessa fase, né? Que representa, acho que 10 milhões de pessoas. São números assim muito expressivos, né? Se essa nova Lei Pelé não vai ficar também muito particularizada para um número diminuto de clubes. E os pequenos clubes, aqui eu estou vendo que tem São João da Boa Vista, clubes de outros estados, né? Se eles não vão ficar a ver navios, né? Nesses recursos que eu acho que são muito bem destinados, muito bem importantes, né? Muito importantes para o modelo de desporto que nós temos, né? Mas eu acho que ainda hoje o número é pequeno. Eu gostaria de ter uma fala do senhor sobre isso. Pois não, Coronel, com todo prazer. O Coronel Martins é já nosso conhecido, é da Secretaria de Esportes, tem nos dado um apoio, tá? Muito importante. O que sucede é o seguinte, a nova Lei Pelé, ela estabeleceu parâmetros bastante rígidos para que os clubes possam pleitear os incentivos que são liberados. A CBC, ela está formando o seu quadro associativo em função do clube que já esteja em condições de pleitear. Então, a primeira fase que está sendo implantada agora é uma pré-seleção e qualificação dos clubes que possam pleitear. Assim, quando o clube chega com o seu projeto, ele não tem que passar mais por aquela pré-seleção, verificar se o estatuto está bem detalhado, se atende todos aqueles comandos em relação aos dirigentes, né? Então está sendo feito através desta forma. Isso não quer dizer, Coronel, que lá o Esporte Clube Pinheiros esteja lá, o Minas Tênis Clube, e como eu me referi que o Mandoquinha Esporte Clube, ele não possa se qualificar. Desde que ele atenda aqueles requisitos, esteja com as condições fiscais regularizadas, que os seus dirigentes estejam dentro daquele perfil, por que não dizer quase que aqui entre nós, que não tem ninguém ouvindo nem gravando, que os dirigentes sejam ficha limpa, entendeu? Isso tudo pesa, porque o recurso que está lá, ele vai ser aplicado pelo particular, mas não podemos perder de vista que é recurso público e como tal precisa ser tratado, né? Então esta é a razão. Nós gostaríamos que a CBC tivesse hoje 10 mil associados em condições de pleitear. Isso vai fazer com que, num determinado momento, a própria CBC vai ter que desenvolver alguns projetos para algumas regiões que tenham vocação no esporte e fazer a terceirização da execução, né? A terceirização da execução. Como a CBC agora, já lhe adianto, a CBC vai desenvolver por si projetos de formação de recursos humanos na área do esportes e vai repassar para alguma universidade do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas e às vezes até para a nossa também, né? Então é por isso, um pequeno número ainda de associados. Aqueles que estão em fase de transição para adquirir essa condição estão na FENAClubes.
que a FENAClubes é uma entidade sindical que nós também participamos da sua fundação. Mas estamos a caminho de ampliar muito esse quadro associativo formado por clubes em condições de pleitear os incentivos. Sou ex-presidente da Federação Universitária Paulista de Esportes também, então, e sou membro secretário do Paraton Clube Internacional da Seção São Paulo aqui, que é um clube que prima pela ética, pela amizade do esporte, a memória do esporte. A gente já teve vários palestrantes do CID Clube lá com a gente, e minha pergunta vai um pouco ao encontro do que os colegas perguntaram aqui, só que eu queria polemizar um pouquinho mais, sem polemizar, mas já que o senhor deu algumas opiniões pessoais interessantes, eu gostaria de saber a opinião pessoal também e do sindicato para algumas coisas que vem acontecendo dentro desse hiato, dentro desse grande gap que a gente tem, que não foi resolvido, como o próprio Paulo falou, nas conferências nacionais, no Sistema Nacional do Esporte. E eu acho que aí o clube, que é o modelo clubístico, como foi falado aqui, é responsável pelos resultados que o país tem até hoje no esporte, é um modelo que até hoje funcionou. O clube vem sendo colocado, e às vezes por própria opinião do Ministério, de autoridades, do governo, muita gente tangencia isso, mas fala isso quando o próprio Luiz falou no começo, quando dá entrevista, os jornais, etc. Então, que o clube vem se tornando o vilão do Sistema Nacional do Esporte. Então, não querendo te transformar como advogado em advogado de defesa, mas já perguntando, e eu estou vendo nesses programas que vocês estão fazendo, nessas iniciativas, aproximação com secretarias, com a própria universidade corporativa, acho que vocês tinham que se aproximar mais ainda das universidades. A universidade está se aproximando das empresas e criando programas para empresas, e as empresas estão criando programas universitários, né? Então, acho que teria que trabalhar tudo junto. Mas, além dessas iniciativas, o que o CID Clube, ou na sua opinião, o que pode ser feito para mudar essa imagem do clube que acaba virando o clube social, o clube não é o fomentador do esporte social, ou responsável pela capilaridade do esporte, pelo esporte de participação, e na realidade ele é responsável por todos os novos resultados. Ele vem sendo perseguido aqui em São Paulo, por exemplo, você está falando de entidades centenárias que fecharam, tem agora de novo esse problema do IPTU. Os clubes não mudam essa imagem, não estão trabalhando por isso, eles acabam sendo vilanizados por esse caso de eles estarem, inclusive, sustentando essa estrutura federativa aí que foi falada, a falta de alternância do poder nas confederações e federações. Nós temos presidente aí com mais de 27 anos de mandato. Então, você não acha que essa discussão no âmago do próprio clube, e aí você representando o sindicato, também não teria que entrar na discussão de vocês, para que vocês, a partir dessa discussão interna, mudando essa opinião externa, conseguissem mudar essa imagem? Bom, não tenho receio nem sou censurado. O clube é uma entidade elitizada, voltada a um grupo de pessoas determinado, né, em torno dos seus objetivos. O clube não é inclusivo, o clube não foi fundado para fazer inclusão social. A inclusão social é cabente aos governos, em todos os anos, desenvolver os programas. Nós temos procurado ajudar na medida do possível, onde somos encaixados nestes programas. O clube, ele é participante no esporte. Hoje, 80% ou mais dos atletas olímpicos são oriundos de clube, né? As ONGs, eles têm condição de fazer uma certa formação, até despertar o jovem para a prática desportiva, depois tem que encaminhar para um clube que tem estrutura maior, que vai desde a preparação física, médica, uma coisa e outra, né?
Então, é por isso que os clubes estão desenvolvendo o seu papel. Pagam regularmente os seus impostos, desenvolvem os projetos de formação, né? E vamos tocando a vida. Não nos incomoda de que surjam atletas. Hoje tem até a figura do atleta autônomo, não é verdade? Ele vai poder participar, quem sabe, até de uma Olimpíada, desde que ele esteja inscrito na federação da modalidade, né? Então, o que eu ressalto bem e tenho dito, para que até que os clubes tomem muito cuidado e que sejam criteriosos quando desenvolvam projetos de inclusão social, que não é a nossa expertise, né? Não é a nossa expertise. A nossa expertise é esporte de alto rendimento. Só isso. Quando se fala em essas parcerias com o MEC e tudo mais, essa questão do próprio esporte paralímpico, até a inclusão, você tem um Fundeb lá que está em boas mãos parte desses recursos com os clubes, à medida que eles se aparelhassem para ter essa acessibilidade aí. Talvez uma das ideias aí para a gente incluir nas sugestões aí. Bom, vamos ter mais alguma questão? Então nós vamos fazer, eu queria agradecer muito a sua presença, mandar um abraço para o Betinho, aí, que é meu colega lá em Foz de Caldas também. Foz de Caldas está fazendo de tudo, vocês repararam. E vamos fazer um intervalo de 1 hora para o almoço. Então, muito obrigado a todos.